foi alvo de reclamação disciplinar protocolada no Conselho Nacional de Justiça no dia 16 de maio deste ano, 3 semanas depois de condenar um casal a 50 dias de detenção por manter as filhas em regime de ensino domiciliar, sistema conhecido como homeschooling. Os pais decidiram retirar as duas filhas de 11 e 15 anos da escola regular para adiantar a formação das jovens em casa. Tem um caso curioso falando em juiz. O juiz Júnior da Luz Miranda, titular da 2ª Vara Criminal de Jales, no interior de São Paulo, foi alvo de reclamação disciplinar protocolada no Conselho Nacional de Justiça no dia 16 de maio deste ano, 3 semanas depois de condenar um casal a 50 dias de detenção por manter as filhas em regime de ensino domiciliar, sistema conhecido como homeschooling. Os pais decidiram retirar as duas filhas de 11 e 15 anos da escola regular para adiantar a formação das jovens em casa. A reclamante da ação contra o juiz é a própria advogada de defesa do casal, Isabelle Cristina Santos Monteiro. A representação imputa ao magistrado 3 ordens de violação: violência institucional de gênero por ter negado audiência virtual à advogada durante a gestação e o período de amamentação, quebra de imparcialidade por ter comentado publicamente o caso nas redes sociais e mantido comunicação privada com a defesa após dar a sentença, e conduta incompatível com a magistratura por instrumentalizar o processo como plataforma para suas convicções pessoais sobre homeschooling. Aí esse é um assunto interessante, né? Porque ao mesmo tempo que você não pode não pôr as crianças na escola, está na lei, não pode porque está na lei. Ao mesmo tempo que você não pode não fazer isso, olhando o sistema público de ensino no Brasil, é melhor para a criança. Se você tiver uma base para dar homeschooling em casa, é melhor do que você meter na escola pública. Então a gente fica no impasse mexicano, né, Caivan? Sem dúvida alguma. A única coisa que eu discordo ali, Pavinato, é ela alegar essa questão de gênero. É você entrar numa seara que você pode inclusive perder, né? Porque ele está ali praticando uma conduta ideológica, né, contra uma vertente de pensamento conservador, de liberdade, etc. E ela vai logo dizer que houve uma reação de gênero porque ela seria mulher, então, e estava grávida. Não, vai lá e mostra para ele, através da reclamação disciplinar, que você tem direito como advogada ao adiamento. E não é só porque você é mulher e ele infringiu uma questão dessa. É porque existe direito, está preservado na lei. Você não pode atacar de maneiras subreptícias, para brincar com uma palavra que o nosso amigo Adriles adora. A grande questão aí é que a família tem todo o direito, embora você tenha razão quando diz que está na lei e eles deveriam ter respeitado a lei. Uma falha do nosso Congresso de não ter trabalhado isso durante o governo Bolsonaro, já que era uma das pautas que eles defendiam, né? Isso é uma falha que deve ser corrigida agora, porque inclusive já avançou, se eu não estiver enganado, numa das comissões, esse projeto de lei por parte de alguns deputados. Agora, não pode também um juiz, obviamente, é a nossa crítica aqui sempre, praticar conduta ideológica fingindo ser um magistrado, né, Pavinato? Mas ele é super militante político. Eu vi o Instagram dele, né? Você foi, né? Você não foi ver? Deus me livre agora. Você não viu? Eu vi também. Eu não consegui, não. Ele é militantaço. E não é bom entrar nessa seara, até porque todo mundo sabe que Sadia é melhor. Quem? Seara Sadia. Conta alguma história aí, Holliday. Não, eu só queria ressaltar que nesse debate do homeschooling não é preconceituoso? Por quê? Porque tem que ter mulher schooling também. Nossa. Mas aí você falou errado. Horrível. Essa foi feminiscooling. Homicídio, feminicídio. Homeschooling, feminiscooling. Se é pra avacalhar, nós avacalhamos. Nós avacalhamos. Eu só queria ressaltar uma coisa importante nesse debate do homeschooling. Não sobre esse caso especificamente, mas o homeschooling, ele é um debate sobre, e isso, em certa medida, é triste, né, porque mostra a realidade do nosso país,
mas é um debate sobre a classe média, né? Porque quando nós falamos do pai, da mãe, pobre, trabalhador, que ganha 1,5 salário mínimo, 2 salários mínimos, ele não tem condições, não tem tempo de criar o seu filho em casa. Portanto, nós já estamos falando de pessoas que têm condições melhores de vida. E aí, claro, você pode garantir ali numa possível regulamentação algum espaço de convivência que a criança tem que ter, porque é óbvio, né? Uma criança em desenvolvimento tem que conviver com crianças da própria idade para desenvolver suas habilidades sociais, desenvolver os seus mecanismos psicomotores com outras crianças naquele mesmo perfil. Agora, você condenar um pai e uma mãe, mesmo com a lei atual que nós estamos aqui, por ter ensinado a criança em casa e mesmo com todas as provas de que a criança estava realmente aprendendo, não estava sendo privada de conviver com outras crianças da mesma idade, é um exagero. Mesmo que você siga a legislação, você poderia também utilizar da razoabilidade e não dar uma punição tão absurda quanto foi essa. Exatamente. E a primeira turma do STF manteve uma decisão do ministro Flávio Dino que acabou com a aposentadoria compulsória como a maior punição para juízes. Pela decisão do ministro, um juiz que cometeu infração grave deve ter o caso encaminhado ao STF para eventual perda do cargo. Em março, Flávio Dino anulou uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que aposentou compulsoriamente o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Borges Barbosa, e afirmou que esse tipo de punição não tem mais base na Constituição após a reforma da Previdência de 2019. Segundo Flávio Dino, se o CNJ concluir que um juiz cometeu infração grave, o órgão deve encaminhar o caso ao STF para eventual perda do cargo, já que apenas a Corte pode desconstituir decisões do Conselho e decidir sobre a permanência de magistrados na função. E por falar em magistrados na função, o presidente do STF, Edson Fachin, defendeu que juízes sejam discretos e afirmou que, aspas, muitas vezes o silêncio institucional vale mais do que o protagonismo individual. O discurso de Fachin aconteceu durante um congresso do STJ em Brasília, que tem como tema a ética judicial. Ainda segundo Fachin, os magistrados não são observados apenas quando julgam, mas também quando, por exemplo, decidem falar ou escolhem se silenciar. Por isso, o presidente do STF afirmou que cada manifestação pública de juízes afeta a percepção coletiva sobre o judiciário. Aspas, nem toda a visibilidade fortalece instituições. A autoridade do magistrado não nasce da frequência de suas manifestações, nasce da qualidade de suas decisões. Serenidade, discrição, prudência e comedimento são virtudes que produzem confiança. Cada juiz e juíza deve ser empreendedor da confiança. Fecho aspas. E o Congresso do STJ, do qual Fachin participa, também é uma espécie de contraponto, valendo lembrar, ao Fórum de Lisboa, o Gilmar Paluser. O caso Master e o Código de Ética fizeram autoridades repensarem a ida ao evento, capitaneado por Gilmar Mendes, em Portugal, Holiday. Pois é, Pavinato, me parece que há aí de novo o retrato dessa disputa interna no Supremo, pelo seguinte, você tem o Fachin, ele encabeçando, né, mais publicamente a questão da necessidade de um código de ética, de maneira mais discreta, como sempre a Carmen Lúcia também ali o apoiando, e talvez, quem sabe, um Fux, André Mendonça, enfim, mas o Fachin sendo o principal rosto. E aí, de outro lado, vocês têm aqueles que se opõem a esse código de ética. E aí, diga-se, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino sendo os principais. Me parece que este segundo grupo, que se opõe ao Código de Ética, se viu na necessidade de ter alguma bandeira moralizante, digamos assim, do Poder Judiciário, já que é um consenso entre todos que a imagem do STF foi para o buraco e acabamos de ver aqui nesse programa mesmo, a imagem do próprio sistema judiciário como um todo indo para o buraco. E aí eles encontraram nessa questão do salário, que é um absurdo completo, o sujeito ter como punição se aposentar e receber o salário sem trabalhar mais da vida, mas assim, é algo muito óbvio, é até chocante que nada tenha sido feito até então.
E aí eles pegaram esta bandeira, que estava aí nadando, sem ter ninguém para balançar, e agarraram para si. Assim eles têm, ao meu ver, um crédito maior para lutar contra qualquer código de ética. Embora eu particularmente acredite que um código de ética não faria a menor diferença. A legislação que está aí já é mais do que suficiente para impedir que esses escândalos acontecessem. Os escândalos estão acontecendo, os juízes estão enchendo os bolsos de dinheiro e nada acontece. O código de ética seria mais uma mera formalidade. Até porque já existe a lei orgânica da magistratura, existe a Constituição, Exato, existe um código de ética do CNJ, o que não falta é lei, né, Caivano? Caivano, olhando o STF da maneira que está, a gente pode falar que dos 10 ministros, a gente tem pelo menos um império de 4 ministros. Não, é sério. Temos o Gilmar, o Alexandre, o Toffoli e o Dino como o lado negro da força. Sim. O Gilmar, ele é o imperador Palpatine. Não, ele é o imperador Palpatine. É o Palpatine, o Darth Vader é o Alexandre, o Dino é o Jabba the Hutt e o Toffoli é um Stormtrooper. Boa. Dá para colocar assim? Dá, você acha? claro. Para o cinéfilo? Sem dúvida alguma. Será que vai entrar no Lulaflix? Acho que não, acho que eles vão pular essa, né? O que me causa esperança é que depois que o Império contra-ataca, né, que é o que acredito estar acontecendo, eles estão tentando se levantar depois do governo Bolsonaro, que mostrou que é possível fazer coisas pela população e ainda fazer o Brasil crescer, o Império resolveu contra-atacar. E agora a gente virá, se Deus quiser, com o retorno de Jedi. Então, de qualquer forma que a gente encare, eu repetiria o que eu tenho dito essa semana aqui, que momentos auspiciosos, alvissareiros, eles começam a nascer no horizonte, né? A gente começa a ver e ter muita esperança disso. Agora, falando muito sério, não que a gente não estivesse, né? Essa alusão é muito boa, a gente precisa entender, Pavinato, que isso não dura para sempre. Né? A instituição ela não pode ser misturada com a própria composição que você acabou de mostrar. O mal existe no ser humano, ele é inerente ao ser humano. Agora é ele que escolhe se ele vai praticar o mal ou vai praticar o bem. O que esses entes aí têm praticado na instituição STF é o mal. Está muito claro, está evidente para todo mundo. Apareceu muito bem delimitado na pesquisa que nós apresentamos aqui hoje para vocês. O que precisa ter em mente é que é responsabilidade nossa mudar tudo isso. A gente está dentro de um estado de exceção? Sim, mas por enquanto não estão que nem o Irã aí na rua matando manifestantes. Então vamos fazer a nossa parte no dia 4 de outubro para mudar esse país. É a única forma que a gente pode fazer imediatamente. Aí do outro lado tem o quê? Tem o Fuchs, que é o Harrison Ford, o Cássio com Caio Chewbacca, né? O André Mendonça é o Luke Skywalker. A Princesa Leia é o Edson Fachin. E a Carmen Lúcia fica sem personagem. Porque eu não consigo encaixar ela no filme. É o R2D2, só faz aquilo que é programado. Não, o C3PO. O C3PO que era confusinho, era hora para um lado, hora para o outro, lembra? O C3PO, o douradinho. Verdade, e parece mesmo. Se puser uma piaçava no robozinho, fica parecendo. Que bom, você gosta de Star Wars, eu adoro. É verdade. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.